Senador, uma das críticas que o presidente Jair Bolsonaro também sofre, inclusive, principalmente aqui no Nordeste, em relação a providências do governo para conter as manchas de óleo, né? O governo que esperou as primeiras manchas começaram a aparecer final de agosto, começo de setembro, e o governo demorou muito para oficialmente tomar uma providência. E o senhor fez parte aí de uma comissão que analisou essa situação e agora está saindo um relatório dessa comissão apontando justamente isso, que o governo demorou para conter o óleo. Vamos falar um pouquinho sobre esse relatório? Vamos lá, Ana. O Senado fez, depois da visita que o presidente Alcolumbre fez com nós, senadores, a duas localidades atingidas, Alagoas e Sergipe, logo depois nós resolvemos, pelo Senado, constituir. Não é uma CPI, não dá para se confundir com a CPI que foi feita na Câmara dos Deputados, que começou bem depois. Essa foi bem antes. Nós fizemos o que a gente chama de uma comissão temporária externa, que é uma comissão de senadores com os consultores técnicos do Senado, acompanha, fiscaliza e conclui algumas coisas, como de capacidade dos senadores, fiscalizar o governo em vários níveis. E então nós resolvemos, e aí eu sou o relator dessa comissão. O presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Então, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente do Senado, foi criada essa comissão temporária externa, que tem um prazo para terminar, tem 180 dias para terminar o trabalho. Nós não queremos levar 180 dias, porque esse é um evento que as pessoas, inclusive, estão esquecendo dele já, né? Está meio esmoecendo isso aí na memória das pessoas, mas o evento ainda existe, ainda está ocorrendo. É um evento vivo ainda, porque as consequências dele, por exemplo, para as comunidades pesqueiras, para quem vive da costa, das atividades costeiras, para o turismo, etc., em todo o Nordeste, ainda estão em andamento, né? Foram atingidas aqui, só para ter um balanço rápido, 960 localidades, em 130 municípios estendidos desde o Maranhão até o Rio de Janeiro. Então não foi nem só no Nordeste, teve Espírito Santo e Rio de Janeiro, ultimamente receberam óleo também. 14 unidades de conservação ambiental foram atingidas, 2.800 quilômetros de extensão costeira. Portanto, um acidente muito grande, eu diria o maior acidente ambiental da costa brasileira. E o que aconteceu nesse caso aí? Quais são as conclusões preliminares desse relatório, que a gente está chamando de parecer preliminar da relatoria? Então, nós concluímos algumas coisas. Em primeiro lugar, que nós não temos um sistema de monitoramento adequado, tanto que a mancha teve que se esperar que a mancha chegasse aos arrecifes, contaminasse os nossos mangues, estourasse na arrebentação das nossas ondas, enquanto que é normalmente muito mais fácil e muito mais adequado ao que se faz com grandes vazamentos de óleo, né, você tentar combater o máximo possível a mancha antes dela chegar à arrebentação e muito mais ainda antes de chegar na costa. Então nós temos um sistema de monitoramento débil, terceirizado em boa parte, empresas e tal, várias coisas desintegradas, e não proativo. Ou seja, ele só agiu depois que as manchas chegaram na praia. Chegou em 30 de agosto. Mas a própria Polícia Federal, ao analisar aquela história do navio, declarou numa nota que ela já tinha visto manchas no dia 29 de julho e Alagoas, a Universidade de Alagoas tinha visto uma dia 24 de julho. Então, desde 24 de julho, teoricamente, você já teria condição de estar sabendo que uma mancha estava se aproximando do litoral brasileiro. Primeira coisa. Segunda coisa, governança ambiental. Ela foi extremamente desmantelada de 1 ano e meio para cá. Não? Então, ela foi vários comitês destituídos, uma situação que a gente descreve no relatório, que certamente prejudicou o acionamento do plano de contingência também. Então, desempoderaram essas autoridades ambientais. O tempo todo elas são desprestigiadas, e aí não é só a questão marinha, né? É geral na Amazônia, o IBAMA, Instituto Chico Mendes, é o tempo todo desempoderado, o tempo todo ironias, brincadeiras, como se esse trabalho não fosse sério, coisa de ambientalista, xiita, etc. Não é. O trabalho dos ambientalistas, das pessoas que trabalham no IBAMA, no ICMBio, é importantíssimo para o Brasil, inclusive para salvaguardar nossas produções agrícolas, etc., e para a gente poder ter os selos de qualidade, de conservação do meio ambiente, enfim. Não temos isso, e mais, desintegrada essa governança ambiental, desintegrada com estados e municípios. Os estados e municípios só foram acionados, aos 40 e tantos dias foi acionado o plano de contingência.
Aos 60 e tantos dias é que foi acionado, é que foram convidados os estados oficialmente a participar do plano de contingência. Então levou 60 dias para que todo mundo estivesse junto, como o decreto manda. Uma coisa que devia acontecer, no mínimo, na pior das hipóteses, há 5 dias após a chegada do óleo, porque era uma questão grave. Então eu acho que houve atraso, houve negligência, sim, né? Evidentemente que isso pode ser resolvido, pode ser transformado num aprendizado, sim, mas que houve atraso e houve negligência. Senador, no sentido de pensar que o acidente era uma bobagem, isso vai chegar, daqui a pouco veio, quando vieram várias manchas em vários lugares diferentes, aí é que foi ver o alerta soou.